Meu nome é Jefferson Augusto Kramer, RGM 349127. Este é o projeto integrador 4 do curso de Engenharia de Produção. O objetivo deste projeto foi desenvolver um produto simples e inovador, mas que utilizasse ao mesmo tempo materiais recicláveis e que possibilitasse, com a finalidade de filtrar, melhorar a qualidade da água. As etapas para desenvolver esse projeto foram: a partir da ideia, definiu-se qual o produto, ou seja, no caso, definiu-se a utilização, a confecção de um filtro de água. Depois disso, partiu-se para o projeto conceitual, ou seja, buscou-se as soluções e possíveis alternativas para se atingir o objetivo. Depois disso, o projeto foi detalhado, ou seja, levou-se em conta o design, as medidas, as características técnicas, os insumos e também a NBR 16098 de 2012. Depois disso, o produto foi confeccionado e criou-se esse protótipo. Nesse produto, como pode-se observar, foram utilizadas garrafas PET. A utilização do PET, além de atender o requisito da reciclabilidade, ou seja, aproveitou-se produtos que foram descartados. Esse produto também ele foi apropriado para o projeto, seja em função da sua transparência, da sua resistência, da sua durabilidade, de não ser quimicamente, não deixar cheiro e quimicamente neutro, seja também em função da leveza, né, e da fácil conformação, ou seja, fácil manipulação do material. Inicialmente foram utilizadas duas garrafas, uma para a parte superior, outra para a parte inferior. Testou-se vários tipos de garrafa, vários tamanhos, de 2 litros, de 5 litros, de 4, de 10 litros, e optou-se pela utilização da de 5 litros, que se mostrou mais apropriada ao projeto. Essas garrafas então foram cortadas, né? Pode-se ver aqui. Essa garrafa aqui foi furada e nesse centro foi introduzido o filtro, conforme pode-se ver dessa peça aqui. O elemento filtrante trata-se de uma vela cerâmica de PVC e também de resina termoplástica. Essa vela, ela retém partículas, né? No caso dessa aqui do protótipo, ela só faz a retenção de partículas, mas poderia ser utilizado também uma vela de carvão ativo, que também tiraria o cloro e o odor, ou outras velas mais sofisticadas que inclusive teriam efeito de redução de bactérias. No caso, utilizou-se essa vela aqui em função da redução do custo, para que fosse criado um produto de fácil acesso ao consumidor e baixo custo. A essa vela foi acoplada uma boia. Essa boia é utilizada para que se mantenha o nível da água no compartimento inferior, ou seja, para que não haja transbordamento de água e também para que facilite a utilização pelo consumidor, que não precisa ficar se preocupando se o compartimento está muito cheio e não vai caber no de baixo, ou seja, independente de ter água em cima,
a parte de baixo vai se comportar dentro do limite de capacidade do recipiente. Na parte inferior, podemos observar aqui, existe uma torneira. Essa torneira foi... O recipiente foi furado e a torneira introduzida, vedada, né? Utilizou-se desse artifício para melhorar a parte estética e ocultar a parte da estrutura que fixa a torneira. Essa parte de baixo, que seria um novo fundo, né, da garrafa, ela foi necessária para que se elevasse o filtro e permitisse a utilização do copo, ou seja, para que se atendesse à questão ergonômica do projeto, de forma a que o consumidor pudesse usar o produto para o fim desse destino, ou seja, consumo de água. No próximo passo, deve-se observar também a capacidade desse produto. Temos aqui 3 litros na parte inferior, na parte de baixo, na parte inferior, e na parte superior 3,5 litros. Essas fitas foram utilizadas para melhorar a parte estética, mas também para ocultar, a selagem, a cola, a fixação das duas partes. Essa aqui é utilizada para nivelamento, ou seja, estipular o nível máximo, que é recomendado para o enchimento de água. O preenchimento de água deve vir até esse ponto. Essa outra fita, ela já tem uma função operacional, ou seja, ela serve para que haja um acoplamento perfeito das duas partes, evitando a movimentação. Com relação à conservação e limpeza, o ponto a se destacar é que o produto deve ser limpo regularmente, ou seja, pelo menos uma vez por mês, recomenda-se a limpeza somente com água das partes internas, da parte interna, tanto da parte superior quanto da parte inferior. Mesmo que se considere que a parte inferior, a torneira está no fundo, vai haver um depósito de resíduos, A torneira foi utilizada para o máximo de ocupação, o máximo de aproveitamento da água, mas algum resíduo ficará depositado no fundo, então isso regularmente tem que ser retirado. A vela, também as partículas ficarão acumuladas ao seu redor e também devem ser retiradas. Importante lembrar que só pode utilizar água e uma esponja para facilitar o acesso a toda a superfície. Na primeira utilização do filtro, é recomendável que se descarte 12 litros de água, ou seja, se descarte 4 desse recipiente aqui. Por quê? Porque existem materiais que ficam dentro do filtro, na primeira utilização, e passam para a água. Com a utilização constante disso, esse material não mais é solto, não mais passa para a água. Também é preciso trocar essas velas no período de 6 meses ou 500 litros de utilização, 500 litros de água filtrada, mais ou menos 166 desse recipiente aqui, do uso completo da parte inferior. Em relação ao uso, para demonstrar o uso, eu vou despejar a água na parte superior, lembrando que deve-se respeitar o limite fixado
por essa marcação em verde, para que o sistema todo não desestabilize. Depois de alguns tempinhos, né, a água já começa a escorrer e tem uma vazão média quando todo o sistema estiver alimentado, ou seja, aqui temos aproximadamente 15 centímetros. Neste caso, nós temos uma vazão de 750 mililitros por hora, não é? E essa vazão vai diminuindo a partir do momento em que a água vai descendo, não é? Quanto menor, né, a coluna da água, menor a vazão. A vazão mínima deve respeitar aproximadamente uns 2 a 3 centímetros da vela, menos que isso a paralisação total, né, da vazão. Para testar a parte inferior, como demoraria muito até que tivéssemos um nível adequado de água, então eu vou acelerar o processo e vou utilizar essa água só para testarmos a parte da torneira. Fechando aqui. Então vejamos, como eu já antecipei, o filtro foi projetado para copos, né, para que se atendesse à ergonomia. Ou seja, eu posso utilizar copos de 200 ml ou de 300 ml. Vejamos esse de 300. Recomenda-se a pressão para cima, né, torneira. Em que vejam que eu tenho uma vazão fluente da água. Outro detalhe é que esses filtros costumam ser fixados às vezes não apenas para copos, mas para recipientes maiores. Então eles são colocados na borda de uma mesa, onde ele estiver depositado, para facilitar o acesso, por exemplo, de um outro recipiente que seja maior que o copo. Alguns detalhes técnicos. A vazão, como eu já disse, 750 mililitros por hora, uma coluna de 15 centímetros, ou seja, todo ele preenchido, né, até o nível máximo do sistema. A retenção de partículas em relação a essa vela é de partículas maiores que 5 micrômetros ou menores que entre 5 micrômetros e menores que 15 micrômetros. A capacidade também já falei, 3 litros na parte de baixo, ou seja, de água filtrada, e aqui 3,5 litros. Para finalizar, o projeto realmente utilizou-se de materiais reciclados, ou seja, materiais que seriam descartados, que foram aproveitados e reintroduzidos, transformados neste produto aqui. Fora isso, houve uma filtragem gota a gota, né, com retenção de partícula. O custo é baixo, aproximadamente R$20, acessível ao consumidor, e o manuseio também é fácil, ou seja, fácil o manuseio. Este é o filtro de água.